Bom, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Semana passada falamos sobre a santidade, não é isso? Quem lembra? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a humildade. Humildade. Ela é fundamental para aqueles que desejam alcançar o céu. A humildade. Nós vamos meditar em alguns livros da Bíblia. Você pode anotar aí se você quiser. Lucas capítulo 18, versículo 10 em diante. Também vamos ler sobre Mateus capítulo 23, versículo 12. Mateus 23, 12. Também vamos ver o que está escrito em João, capítulo 13, do versículo 13 até o 15, e vamos também ao 17, versículo 17. Também vamos ler hoje um pouco o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 9. Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 9. E também quero que você medite depois em Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Amém? Eu estou dando esses livros para que você possa ler depois em sua casa, porque é muito importante. Amém? Deu para anotar? Vou repetir. Nós vamos ler Lucas, capítulo 18, versículo 10 em diante. Depois nós vamos ler sobre Mateus, capítulo 23, versículo 12. Vamos saber o que João falou em João, Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 13 ao 15, e vamos ler também o versículo 17. Você também deve ler sobre Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, do versículo 3 ao 9. E, finalmente, vamos ler o que está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Fica para você em casa meditar. Agora preste atenção. Quando nós falamos da humildade, talvez as pessoas tenham uma compreensão um pouco equivocada do que é realmente humildade. O que é ser humilde? O que é a humildade? Conhecemos apenas uma parte da humildade, do significado da humildade. Amém? E vamos ver sobre isso hoje. Vamos começar então com Lucas capítulo 18, por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 10. O Senhor Jesus disse o seguinte: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, versículo 11, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, e havia um publicano ao lado dele. Versículo 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13: o publicano, estando em pé, longe, não ousava
nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Amém? As pessoas não sabem, na realidade, o que é humildade. Esses dois homens que Jesus citou, que subiram ao templo, um deles, as suas obras, as suas práticas, eram obras de orgulho. A alma humilde, o homem humilde, ele constantemente confessa as suas fraquezas. Ele nunca diz que já chegou, que alcançou, que conquistou, que realizou. Ele sempre confessa os seus pecados. O homem de alma, o quê? Humilde. O homem orgulhoso, a alma orgulhosa, ela sempre diz que já chegou, que já conseguiu, que conquistou, que fez, que alcançou. Quem compreende? Quando nós lemos em Mateus capítulo 23, versículo 12, vamos ler, ele fala que o humilhado, aquele que se exalta, será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Versículo 12, 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. Olha que coisa forte. Palavra de Jesus. Quem a si mesmo se exaltar, será o quê? Humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. Olhe para mim. Cada vez que nós nos exaltamos, Deus permitirá uma situação para nos humilhar, para nos quebrantar. Porque a Bíblia diz que Ele humilha o exaltado e exalta. Certas situações que ocorrem na vida de muitos cristãos vieram decorrente ao seu orgulho. Vieram decorrente ao seu orgulho. Situações de enfermidade, situações de perda, de pobreza, de ruína, de vergonha entre parentes ou familiares que lhe trazem vergonha. E a pessoa não sabe por que, Senhor. Porque se eu oro, se eu venho na igreja, se eu jejuo, se eu dou meu dízimo, se eu não peco mais, se eu não prostituo mais, se eu não faço mais isso, se eu não faço mais aquilo, por que é que me veio esse mal, essa humilhação, essa situação? Foi Deus. Porque nós julgamos a humildade pelo nosso próprio padrão de pensamento. Nós não julgamos a humildade pelo padrão de Deus. Nós julgamos pelo nosso próprio padrão, aquilo que a gente entende por ser humilde. Deus permite aquela situação, preste atenção, de aflição, de enfermidade, de pobreza, de dependência dos outros, exatamente para humilhar o exaltado ou para quebrantar o coração orgulhoso. Quando você
for atingido por alguma situação adversa que te traga essas coisas, você deve analisar o seu coração, as suas ações e o seu comportamento. O homem é orgulhoso por natureza. Repita: o homem, o ser humano, é orgulhoso por natureza. Por natureza, o homem é orgulhoso. Todo homem, quando vem a aflição, o desespero, vem muitas vezes para nos quebrantar. Orgulho para Deus é você achar que você não precisa dele. Nós precisamos de Deus para tudo. Tudo que nós fazemos, nós devemos dar a Deus graças. Cada coisa que eu faço, que eu constantemente estou pedindo a Deus, dando graças a Deus. Obrigado, Senhor. Estou mexendo meus dedos. Obrigado, Senhor. Estou podendo sentar. Obrigado, Senhor. Tomando banho. Eu estou às vezes tomando banho e digo obrigado, Senhor, porque eu posso tomar banho. Tudo isso é graça. É misericórdia de Deus. Quem compreende? Mas, quando nós estamos bem, temos força, nós não agradecemos a Deus, porque estamos fortes. Nos sentimos fortes. E isso para Deus é orgulho, a falta de dependência de Deus. Talvez alguém diga, mas bispo, não é isso um exagero? Tudo que você vai fazer, você ficar dizendo, obrigado Jesus, obrigado. Não é um exagero isso? Não é um exagero. Quando você acordar pela manhã, diga, obrigado Jesus pelo sono que tive à noite. Obrigado por poder dormir. Isso é um milagre ou não é um milagre? É ou não é um milagre dormir? Sorrir é ou não é um milagre? Andar é ou não é um milagre de Deus? Lógico que é. Quando as pessoas não podem andar e não podem dormir e não podem comer, elas vêm aqui pedir, oh Senhor, eu não consigo dormir à noite. Quando faz dias que eu não durmo, oh Senhor, eu não consigo andar. Tenho uma paralisia, oh Senhor, faz esse milagre. Ou não é verdade? É verdade ou não é? Como que andar não é um milagre? Como que comer não é um milagre? Como que dormir não é um milagre? Tem gente que vem aqui. Outro dia uma pessoa veio aqui pedindo, em nome de Jesus, bispo, ore para que eu durma. Tem meses que eu não consigo dormir por um problema grave de insônia. Quem compreende? Mas você dorme todo dia, mas você não diz obrigado Jesus, obrigado Jesus. O homem é orgulhoso. Esse é o orgulho do homem. Quando estamos fracos e não somos fortes, temos a necessidade urgente de chamar o nome de Jesus. Vou repetir, quando não somos fortes, mas estamos fracos, temos uma necessidade urgente de chamar o nome de quem? Todos nós somos assim. Quando estamos fortes, não precisamos chamar Jesus para nada. Estamos fortes. Você pode levantar um peso, uma cadeira, uma mesa, quando você está bem? Você não precisa, você diz, eu não preciso de Jesus para levantar essa mesa. Correto? Mas quando você está doente, às vezes tão doente, tão enfermo, que até uma toalha de rosto pesa como um saco de cimento. Quem compreende? Você não consegue pegar nem uma toalha de rosto para passar no seu rosto. Aí você diz, oh Jesus, me ajuda Jesus, me ajuda Senhor. Humildade é sobretudo reconhecer
que somos em tudo dependentes de quem? De Deus. Diga, humildade é, sobretudo, reconhecer que em tudo somos dependentes de quem? De Deus. Mas fazemos as coisas sem precisar de Jesus porque nós estamos bem? O orgulho, ele se esconde no solo da natureza humana. O orgulho, ele se esconde no solo, na terra da natureza humana. Está lá escondido lá. Você não vê, porque tudo que está debaixo da terra, no solo, você não vê. Sequer as pessoas conseguem reconhecer que são orgulhosas. Por quê? Porque esse orgulho está encravado no solo da sua natureza humana. E se alguém disser que ele é orgulhoso, ele vira uma fera, ele não aceita. Quem concorda? Fale para um orgulhoso que ele é orgulhoso e você ganhará um inimigo. Quem concorda comigo? O orgulho é a coisa no mundo que melhor se esconde. O orgulho. É a coisa, se tem uma coisa no mundo que sabe se esconder como ninguém, é uma coisa chamada orgulho. Ele se esconde. Ao orgulho lhes dão às vezes o nome de ousadia, não porque eu sou ousado. E não é ousado, ele é orgulhoso. Ao trabalhador, diz, eu sou trabalhador, mas é orgulho. Ao determinado, não porque ele é determinado. Às vezes não. O orgulho dele dá o nome de determinação. Não, eu sou assim porque eu sou determinado. Eu não gosto de perder para ninguém porque eu sou competitivo. Ao orgulho dele dá o nome de competição, de ser competitivo. Quem compreende? Mas não é que ele é competitivo. É que ele é tão orgulhoso que ele não gosta de perder para ninguém. Quem compreende? Hã? Damos ao orgulho muitos nomes. Por isso eu digo para você, o orgulho é uma das coisas que mais se esconde, que mais sabe se camuflar. E às vezes a pessoa não sabe que ela está ali. É como uma batata, ou um nabo, ou uma cenoura que está ali na terra. Você não vê. Está no solo. Você só pode reconhecer que ali há uma cenoura, ou uma batata, ou um nabo pelas suas folhas. Não é isso? Analise como você tem se comportado, como você tem agido, para saber se você não tem carregado esse pecado cruel dentro de você, chamado o quê? Orgulho. Todos nós devemos estar atentos a isso, porque o orgulho, ele está assentado, escondido dentro da natureza humana. O homem não quer reconhecer Deus. O homem quer sempre se exaltar dos seus feitos. Quando dá certo, foi eu quem fiz. Quando deu errado, foi alguém que fez. Foi alguém que me prejudicou. Hã? Não é verdade? O orgulho está por todos os lados. Todos nós devemos nos analisar. O pecado está assentado. Se você está sentado aí, o pecado está assentado aí. Se você olhar para a sua direita, você vai ver o orgulho. Se você olhar para a sua esquerda, você vai ver o orgulho. Se você olhar para trás, você vai ver o orgulho.
Porque o orgulho está escondido aonde? Na natureza humana. Somos orgulhosos diante dos homens e somos orgulhosos diante de Deus. Não damos a Deus a glória que lhe é devida. Mas quando as coisas dão erradas, quando somos fracos e não estamos fortes, nós chamamos o nome de Jesus. Temos uma necessidade urgente de chamar o nome de Jesus, porque não conseguimos resolver os nossos próprios problemas. É você uma pessoa humilde ou uma pessoa orgulhosa? Qual a importância disso, da humildade? Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, eu não dei para vocês esse versículo, mas se você ler aí, Mateus capítulo 5, versículo 3, é a primeira bem-aventurança. Leia na sua Bíblia. Qual é a primeira bem-aventurança? Você sabe qual é? Adivinha qual é a primeira bem-aventurança? Qual é? Bem-aventurados, o quê? Os humildes de espírito, porque deles é o quê? Qual a primeira bem-aventurança, filha? A humildade. De todas as bem-aventuranças, a humildade é a primeira que Jesus cita. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o quê? O reino dos céus. Significa dizer que uma pessoa que não é humilde, ela não tomará posse de onde? Do reino dos céus. Não tomará posse do reino dos céus. A pessoa humilde, a alma humilde, ele sempre toma a posição de último lugar. Isso é para você se analisar e saber se você é humilde ou tem prevalecido a natureza, na sua natureza, o orgulho. O humilde sempre toma a posição de último e não de primeiro. Sempre de servo, sempre a posição de ser menor. Ele nunca se acha que ele é bom o suficiente, que ele é capaz o suficiente, que ele é inteligente suficientemente. Ele sempre vê as suas necessidades, as suas debilidades. Lembra-se do homem que Jesus falou? Que batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Pecador." Sequer ele conseguia levantar o quê? A cabeça, os olhos e olhar para o céu. Sequer isso. Sequer isso. Mas o outro, ele dizia: "Eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo." A alma soberba sempre está mostrando as suas qualidades. Diga: a alma soberba, orgulhosa, sempre está mostrando o quê? Sua capacidade. Sempre. Mas a humildade sempre está diminuindo-se a si mesmo. Vamos ler em Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 9. Abra sua Bíblia. Veja que o Senhor Jesus tomou a posição de servo. O Senhor Jesus não quis ser maior do que ninguém. Capítulo 2, do versículo 3 em diante. O humilde sempre toma a posição de quê? De servo, de último, de menor. Ele nunca se gaba pelo que ele é. Olha o que está escrito, Filipenses 2, do versículo 3 em diante. Nada façais por partidarismo ou vanglória,
Vanglória é se exaltar. Mas por o quê? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a quem? A si mesmo. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a quem? Não, ele não julgou ser igual a Deus. Olha só. Sendo ele Deus, ele não se julgou como o quê? Como Deus. Mas tomou a forma de quê? De servo. Quanto mais servo você for, mais semelhante a Cristo você será. Quanto mais servo eu sou, mais semelhante a Cristo eu serei. Ele tomou a posição de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de quê? De cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Está vendo? Olha aqui para mim. Que coisa, né? O Senhor Jesus tomou a posição de quê? De servo. E não de Senhor. De fato ele era Senhor. De fato ele era Senhor. Mas ele tomou a posição de quê? De servo. Está escrito aí. Não julgou, ousou julgar e dizer com usurpação que ele era Deus. Mas ele veio humildemente. Esses são os pecados que às vezes a pessoa tem nela escondido e não conhece ou não o reconhece. Porque as pessoas dizem, porque julgamos pelo o nosso entendimento, pelo o nosso padrão de justiça. Não adultero mais, parei de beber, parei de trair, dou o dízimo, parei de ir para boate, parei de fazer aquilo. Eu não tenho pecado. Qual é o meu pecado? O pecado, às vezes, ele está escondido. Nada se esconde mais que o orgulho. Ele se esconde dentro da nossa natureza. E ele não quer sair daí. Quem compreende? Eu não tenho, eu oro a Deus, mas, bispo, honestamente, eu não sei qual é o meu pecado. Porque eu não tenho, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu não minto mais, eu não faço aquilo outro, eu não adultero mais, eu dou o dízimo. Qual é o meu pecado? Você conhece todos os pecados? Você conhece? Os pecados estão escondidos. Jesus disse, se vocês me chamam de Senhor e Mestre, e de fato eu sou Senhor e sou Mestre, de fato eu sou Senhor. E se eu sou Senhor e lavei os pés de vocês, vocês devem também lavar os pés uns. Mas quem quer lavar o pé de ninguém hoje em dia? Vou lavar o pé de ninguém não. Pé chulezento. Olha o que o Senhor Jesus fez. Lavou os pés, o Senhor de todas as coisas, lavando o pé dos homens. Que exemplo de humildade, concorda comigo? E às vezes, lavar os pés, às vezes é fazer alguma coisa para aquela pessoa, e que você fala, não vou fazer não. A falar com a fulana, às vezes não basta nem lavar os pés, é falar. Não falo não.
orgulho? Tudo o que nós precisamos na vida para ser felizes está na humildade. Tudo que você precisa está na humildade. Quando você lê Provérbios 22:4 diz isso. Por favor. Provérbios 22:4, o que é que diz? A recompensa da humildade. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Olha que coisa. Não é isso que está escrito? Quem achou? Está aí escrito. Provérbios 22:4. A recompensa ou o galardão da humildade e do temor ao Senhor é, o que é? Riqueza, honra e vida. Ele não diz são, ele diz é. Porque quando você é humilde, na sua humildade vem todas essas coisas já juntas. Vem riqueza, vem honra e vem vida. Vida aqui e vida eterna. Por isso que o livro de Provérbios, esse versículo, ele é maravilhoso para nós guardarmos isso. O galardão, a recompensa da humildade e temor do Senhor é, e não são, é riquezas, honras e vida. Significa dizer que tudo que nós precisamos para sermos felizes, para estarmos bem, reside aonde? Na humildade. Veja por que muitos não prosperam, porque se Deus lhe der prosperidade, ele se tornará, ele perderá a sua alma, ele perderá a sua recompensa. O maior desejo para a nossa vida, o maior desejo de Deus para a nossa vida é que sejamos humildes. Para que possamos tomar posse do reino dos céus. Coloque a mão no seu coração, incline sua cabeça.